com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e o ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. E ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: supõe que seja aquele que mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: ver esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhes são os teus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Amém? Me permita orar uma vez mais. Senhor Jesus, nós te amamos. Bondoso Deus, glorificado seja o teu nome. Amigo Espírito Santo, Deus Consolador, estamos aqui porque tu tens intercedido por nós com gemidos inexprimíveis. E nessa noite, ó Deus, amado Deus, te rendemos honras e louvores, porque só tu és digno de receber toda a nossa adoração. Pai, por uma vez mais, fale aos nossos corações. Eu sei que tu não levarás em conta esta noite a simplicidade e a limitação do pregador, porque a tua palavra é maior do que o pregador. O que nós estamos querendo dizer nesta noite é que nós precisamos, uma vez mais, ouvir a voz do bom pastor, porque todas as nossas fontes estão em ti. Tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza, tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o olheiro e nós o barro. Portanto, Senhor, esta noite aquietamos, fazemos sossegar a nossa alma e abrimos o nosso coração para receber a tua palavra, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações nesta noite. Hoje eu estou com uma tarefa um pouco desafiadora, né? Hoje foram a noite dos M's. Começou com o Marquinho do Cavaco,
na intercessão pregando, depois o Marquinhos da mídia, o Marvel, falando sobre missões, depois o Michel falando sobre... Aí eles pregam tudo, aí depois vem, e agora vamos convidar o pastor para pregar, vamos pregar. Esse texto, você conhece esse texto. Esse texto é maravilhoso. Ah, e detalhe, eu não vou pregar tão bem quanto o pastor Cristiano pregou domingo, porque me deram copo, trouxeram para ele garrafinha. Eu falei com ele que o segredo foi a garrafa que trouxeram para ele. Então, se vocês quiserem me ver pregando bem, tragam garrafa. Brincadeira, corta esse negócio aí, senão depois eu estava falando assim, pastor. Vocês conhecem esse texto, irmãos? Um fariseu, um religioso, ele convida Jesus para um jantar. Eu gosto de Jesus porque eu me sinto parecido com Jesus. Eu não rejeito um jantar. Pode ser na casa de um fariseu, eu como. Na casa de amigos, então, é maravilhoso. Eu já tenho um sábado. Deus é bom. Pode convidar a gente que a gente vai. Jesus não rejeita. E o texto diz que Jesus é convidado por um fariseu, e na mesa de um fariseu tinha um lugar para Jesus. E o texto fala que Jesus entra a esta casa, ele senta à mesa, e como era costume, a mesa não era parecida com a nossa, ela era baixa, então eles sentavam e colocavam os pés para trás. Só que algo não estava no script do fariseu, do religioso. O quê? Que na casa dele estivesse uma pecadora da cidade, provavelmente uma prostituta. O fariseu não contaria que aquela mulher tivesse a ousadia de entrar à casa dele, quando justamente ele estivesse dando um banquete para o rabino, para o mestre Jesus. Mas o texto diz que ela, sabendo que Jesus estava na casa do fariseu, ela separa um unguento de nardo, e ela vem ali por trás, devagar, e ao encontrar os pés de Jesus, ela começa a chorar, a tocar os pés de Jesus e a chorar. E ao mesmo tempo que ela chora copiosamente, a ponto de lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, ela também vai derramando um unguento, um perfume valioso aos pés de Jesus. Bem, enquanto ela fazia esse gesto, o texto diz que o fariseu que convida Jesus, ele não fala alto, ele pensa, ele fala com ele mesmo. E ele olha para Jesus e pensa, se esse cara fosse um irmão de oração, se esse cara tivesse vida mesmo no altar, ele saberia que ele estava tocando os pés dela, os pés dele, e saberia que ela era uma pecadora. Mas Jesus, conhecendo a intenção do coração dele, e eu amo Jesus por isso, porque Jesus, ele sempre trata conosco. Perceba o seguinte, e quem tem uma vida de oração sabe do que eu estou falando. Dificilmente Jesus nos dá respostas diretas. Dificilmente. Você pode orar lá, você pode se derramar, ficar orando horas. Jesus não vai te dar uma resposta direta. Ele vai criar uma situação. E a partir daquele momento que ele cria uma situação, ele vai te fazendo entender, aquilo vai dando uma vergonha. Ele vai te fazendo entender que você lá ficou esperneando, chorando, como eu fico, e daqui a pouco ele te mostra uma forma mais simples. Numa situação que a tua mente abre, você diz, meu Deus, me perdoa, desculpa. E Jesus começa a falar com ele, eu preciso te dizer uma coisa. Ele diz, fala, mestre. E Jesus conta a história de 2 devedores. Um que devia 500 dias de trabalho, e o outro devia 50 dias de trabalho. Jesus disse que esses devedores, eles não tinham como pagar ao seu credor.
E o seu credor, olhando a condição deles, resolve perdoá-los. E aí Jesus faz a pergunta: e aí, Simão, o que você acha? Quem vai amar mais este homem? O fariseu olha para Jesus e diz: suponho que seja o que foi mais perdoado. Olha o que Jesus fala para o fariseu: você julgou bem. Você é bom de julgamento, cara. E aí Jesus faz a aplicação. Essa mulher, quando eu cheguei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Você sabe que a região onde Jesus andava não era asfaltado, não tinha asfalto. Era a poeira do deserto, era a poeira da geografia do espaço. Os pés provavelmente bem empoeirados. Jesus falou: você não me deu água para lavar os pés. E desde quando eu cheguei aqui, esta mulher, ela não para de... Ela lavou os meus pés com lágrimas e colocou... Você não me deu água. E ela lavou os meus pés com perfume. Jesus falou: eu entrei na sua casa e você nem me saudou com um beijo. Era o costume que tinha da época de receber um beijo. Você saudava quem você ama dando um beijo na pessoa. Até hoje nós fazemos isso. Jesus falou: eu cheguei aqui e você nem me saudou com um beijo. Você não teve nem a educação de me tratar bem. E esta mulher, desde quando eu cheguei aqui, ela não parou de beijar os meus pés. Eu preciso dizer algo a você. Ela faz isso porque ela sabe o quanto ela foi perdoada. E à medida que ela foi perdoada, ela sabe o quanto ela está sendo amada e o quanto ela ama porque ela recebeu o perdão. E aí Jesus vira para ela e diz: perdoado estão os teus pecados. Ah, os outros que estavam na mesa fazem a seguinte pergunta: quem é ele que tem o poder de perdoar pecados? Mas percebe agora que Jesus não perde tempo explicando o que ele está fazendo a alguém que se aproximou dele. Jesus continua conversando com ela e Jesus olha para ela e diz: a tua fé te salvou, vai em paz. Ela chega constrangida, arrasada e sai salva e perdoada. Eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês através desse texto que muito me ensinou e que talvez contribua para alguma coisa na vida dos irmãos. No verso 36 diz que o fariseu convida Jesus para que fosse jantar com ele. Preste atenção nisso, porque o texto diz: Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Jesus tinha lugar à mesa do fariseu, mas Jesus não tinha lugar no coração do fariseu. Há pessoas que convidam Jesus para casa, mas não convidam Jesus para o seu coração. Há pessoas que gostam de que Jesus esteja na casa deles. Passa lá em casa, Jesus. Entra lá em casa, Jesus. As pessoas gostam, mas as pessoas gostam de Jesus no ambiente, mas não gostam de Jesus na vida. As pessoas às vezes sabem o evangeliquez, sabem cantar hinos, sabem ler a Bíblia e mantê-las abertas em salmos e em palavras que elas acham chaves que trancarão e protegerão as suas casas, mas elas convidam Jesus para a mesa, mas não convidam Jesus para o coração. Há lugar na sua mesa ou no seu coração para Jesus? Qualquer um pode convidar Jesus e ele vai. Ele estará lá. Ele recepcionou Jesus muito bem. Ele deu um jantar para Jesus. Certamente, por ser um fariseu, um homem com certas condições, ele não deu qualquer comida.
Mas há uma diferença entre convidar Jesus para participar de um evento e convidar Jesus para dirigir a vida. Existem pessoas que gostam do ambiente onde Jesus está, mas temem a possibilidade de Jesus governarem as suas próprias vidas. Não querem Jesus governando a vida. Querem Jesus no jantar porque ter Jesus no jantar dá status. Ter Jesus no jantar implica em dizer às pessoas que eu tenho uma certa influência em convidar aquele que era o destaque da época para estar dentro da minha casa. Mas algo acontece mais precioso do que aquele homem que convida Jesus para estar à mesa. Antes disso, eu preciso dizer para você: Jesus não quer estar à nossa mesa. Jesus quer ser a nossa vida. Jesus não está preocupado com um banquete que a gente possa oferecer a Ele. Jesus está interessado em corações que estejam abertos para recebê-lo. Sabe por quê? Porque o fariseu era um religioso. Ele conhecia o que era frequentar um culto. Ele conhecia até o que era fazer devocional. Ele sabia o que era orar 3 vezes ao dia. Ele sabia o que era jejuar. Ele conhecia as leis de Moisés, mas ele não conhecia o Cristo, o Criador que estava sentado à mesa dele. Existem pessoas que sabem versículos de cor. Existem pessoas que trabalham muito bem na igreja. Existem pessoas que sabem desempenhar funções maravilhosas, mas ainda não tiveram um encontro sincero, verdadeiro e profundo com Jesus. Fariseus, que estão preocupados com aqueles que não trabalham tão bem quanto eles, que estão preocupados com aqueles que não são tão comprometidos como ele acha que é comprometido, que olham para alguns e dizem: é pecador, não serve para estar aqui, não pode estar exercendo esse tipo de função. Mas quando eu olho o verso 37, eu fico mais maravilhado do que no verso 36, porque o texto diz que eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Olha só que coisa interessante. Aquela mulher, talvez, ela poderia pensar: eu não posso entrar naquele lugar porque eu sou pecadora. Eu não posso entrar naquele lugar porque as pessoas conhecem a minha fama, sabem o que eu pratico, sabem da maneira como eu vivo. Todo mundo na cidade me conhece como a pecadora. Eu não posso estar na casa daquele homem que talvez por muitas vezes passou por mim pelas ruas da cidade e me olhou com extremos preconceito e acusação. Mas o que me chama a atenção nisso? Que aquela mulher, ela enfrenta a religião e o olhar dos outros com o propósito de aproximar para Jesus. Aquela mulher me ensina que o olhar acusador das pessoas não pode me afastar do meu propósito de adorar a Deus. Igreja às vezes assusta a gente. Às vezes as pessoas entram e saem e elas sequer são cumprimentadas. Eu vi isso domingo. Eu estava na porta e as pessoas passam e sequer dão um boa noite. Isso é assustador. Com pessoas que acabaram de levantar as mãos e chorar e dizer que Deus é bom, que a bondade de Deus dura para sempre, que a bondade segue, que Deus é maravilhoso, que Deus é perfeito. Mas João diz: se você não ama o teu irmão que vê, como pode amar a Deus que não vê? Aquela mulher, ela rompe a barreira do preconceito, da acusação, porque ela vai à casa do fariseu, não atrás do fariseu, ela vai à casa do fariseu porque Jesus estava lá. Eu venho a este lugar por causa de Jesus. Gosto da música, gosto das pessoas, gosto da dinâmica, mas o que me atrai neste lugar é a presença dele. Porque há dias que eu chego aqui tão pecador, que se eu correr a tentação de olhar um pouquinho para o lado, eu vou querer sair daqui correndo.
Mas se eu conseguir continuar olhando para Jesus, eu posso chegar aqui muito pecador, mas eu vou dar uma adoração a Ele. Que às vezes essa minha adoração serão as minhas lágrimas. Talvez será o meu silêncio enquanto todos cantam. E um coração tão contrito que não tem a força de abrir para dizer uma frase de um louvor, ou de dizer um amém numa oração que alguém está fazendo, mas está aqui porque eu sei que Jesus está aqui. Aquela mulher estava lá, irmãos, pecadora, ela enfrenta a religião, ela enfrenta o olhar das pessoas para se aproximar de Jesus. No verso 38 diz que, estando por detrás dos seus pés, chorando, regava-lhes com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ela leva algo para Jesus. Ela chora aos pés de Jesus. O gesto daquela mulher é uma declaração de que tudo o que ela é e o que ela possui, irmãos, está aos pés de Jesus. Quando ela está diante de Deus, se derramando tudo que ela é, tudo que ela possui, já não importa o olhar das pessoas. Já não importa se as pessoas estão achando que ela está com problema, que ela está passando por alguma coisa, porque ela está no culto e está chorando, porque ela está quietinha de cabeça baixa e está ali contrita. Já não importa se as pessoas estão achando ela extravagante demais, porque ela está levantando as mãos e pulando e dançando, porque o que interessa a ela, que agora que ela está na frente de Jesus, o que interessa a ela é derramar a melhor adoração. É a entrega incondicional diante daquele que tem o poder de perdoar pecados, diante daquele que tem o poder de salvar a própria vida daquela mulher. Ela está diante do Cristo. Ela está diante daquele que sabia tudo sobre ela, mas ainda assim recebe a adoração dela. Aos seus pés estou, para render tudo o que tenho a Ti. Meu Deus, receba aqui, Senhor, o meu perfume, as minhas lágrimas. Que vão cair, basta olhar no Teu rosto. Fui perdoada logo que Te vi. Todos os meus vou derramar diante. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos Teus pés do meu amado. E não importa o preço, e não importa o preço do perfume derramado, a Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume dele. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais.
disso. O mais importante para ela agora não era estar rodeado de pessoas que poderiam julgá-la e dizer: agora está na igreja? Depois de aprontar todas, está na igreja? Agora, depois de fazer o que fez, agora é santo, é santa? Para ela não importava mais, porque ela estava aos pés daquele que dava sentido à sua vida. Ela estava aos pés daquele que olhou para ela sem julgamento nenhum, que olhou para ela com um amor tão profundo, tão intenso, que naquele momento todas as dores se vão, todas as angústias, todos os questionamentos não importa mais. Sabe por quê? Porque as lágrimas delas traduzia o que o coração dela gostaria de falar naquele momento. E ela se derrama diante dele. Ela chora copiosamente diante dele, e sem que tivesse uma toalha, ela usa os próprios cabelos para enxugar os pés dele. Sabe por quê? Porque é o gesto dizendo: tudo que tenho e sou é teu, Senhor. Não é questão de valor, é questão de amor. Não é questão de gesto, é questão de entrega. Ela estava interessada em estar diante daquele que dava sentido a toda a perdição e toda a dor que roubou dela a esperança dela ser quem era um dia. Mas ele amou com amor eterno. Ele nos amou com amor eterno. No versículo 39, o texto diz que o fariseu, ao ver isto, ele pensa com ele mesmo, ele fala com ele mesmo, ele diz: se ele fosse profeta, ele saberia que ela é uma pecadora, ele não deixaria ela tocar os seus pés. O verso 39 me mostra Jesus sendo julgado pelos outros por causa das pessoas que ele permite se aproximar dele. A religião é uma maldição. A religião, ela dá forma, ela diz: esse tipo de pessoa serve para andar com a gente. Esse tipo de pessoa é o perfil da nossa igreja. Esse tipo de pessoa é o perfil da pessoa que eu estou procurando para trabalhar comigo. Eu gosto de pessoas assim. A religião, ela vai moldando e ela vai taxando pessoas, para que pessoas se encaixem naquilo, mesmo que elas não sejam, para que elas passem a ser. Quando Jesus recebe e permite que uma pecadora toque, o religioso grita: ele não pode fazer isso. Entenda o seguinte: Jesus não tem problema em ser tocados por pecadores. A questão é quando Jesus toca os pecadores. Porque quando Jesus toca um pecador, ele faz o pecador se tornar filho. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus não teve problema nenhum quando aos 9 anos, eu pecador, fui lá e toquei nele. O que eu não sabia era que quando ele me tocasse, eu nunca mais seria o mesmo. Então, para a religião é um problema quando pecadores se aproximam de Jesus. Para os religiosos é um problema quando ele vê alguém sendo olhado por Jesus como filho, sabendo que ele é um pecador. Porque quando ela toca em Jesus, ela chama a atenção dos acusadores. Mas além de chamar a atenção dos acusadores, ela recebe o perdão e a graça. O perdão e a graça é sempre maior do que qualquer acusação que alguém possa ter a respeito da gente. A acusação e a crítica das pessoas não são compatíveis para a graça e a misericórdia que se renova todos os dias sobre a nossa vida.
Sendo, pois, justificados pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida me livrou da lei da morte e do pecado. Não há, irmãos, essa questão. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, porque aquele homem, ele não se deixa revelar a sua intenção. O texto diz que ele pensou com ele mesmo. Mas Jesus sabe o que nós pensamos e dizemos com a gente mesmo. Porque no verso 40, Jesus começa a conversa porque Jesus se dirige ao fariseu e fala: Simão, preciso te dizer algo. Porque no 39 diz que ele tinha pensado com ele mesmo. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus conhece o que andamos dizendo com a gente mesmo, o que andamos dizendo acerca das pessoas, o julgamento que fazemos e os... Não, julgamento não, deixa eu mudar. Porque talvez algum crente possa dizer: eu não faço julgamento não, pastor, eu só comento. Então, para os que só comentam, Jesus conhece o que a gente só comenta. E pasmem vocês, às vezes a intenção que carregamos nos nossos comentários, às vezes é mais cruel do que as atitudes que estamos criticando. Que Deus tenha misericórdia de nós. Só que a nossa crueldade vem disfarçada de piedade. Não, eu só estou comentando contigo. Fica aqui entre a gente. É só um comentário. Porque a intenção do comentarista é matar aquela pessoa no coração da outra. Não é ganhar. É mostrar ao outro o quanto que o outro é pecador, o que o outro anda fazendo. Não é ganhar o outro. Quando nós temos uma atitude farisaica como este homem, porque estamos sentados à mesa e Jesus está na nossa mesa, a gente às vezes se acha no direito de criticar uma outra pessoa porque pecamos diferente dela. Às vezes as nossas intenções são mais cruéis do que as atitudes que nós estamos criticando. E Jesus começa a conversar com aquele homem. Deixa eu acelerar porque o nosso tempo está terminando. Jesus conversa com ele, Jesus propõe a ele o seguinte, Jesus diz a ele: um credor tinha 2 devedores. Jesus mostra ao fariseu que pessoas devem, que pessoas entram em situações na vida delas por escolhas próprias, que elas já não sabem mais como sair de lá. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer contigo. Nós podemos passar por situações que talvez o fariseu diga: como que isso aconteceu? Como que chegou a este ponto? Jesus está falando, eles deviam tanto que eles não tinham como pagar. O credor, olhando a situação deles, diz: vocês estão perdoados. Talvez alguém diria: cara, tu está perdendo dinheiro. Tu está perdoando eles. Eles não vão aprender porque foram perdoados. Sabe o que vai acontecer com eles? Eles vão praticar isso de novo. Talvez o fariseu tivesse essa concepção. Jesus diz que eles entraram numa situação que eles não podiam pagar. Irmãos, nós vivemos coisas na vida que a gente não sabe como sair delas. A gente passa por situações na vida que quem está de fora diz assim: mas como é que você deixou chegar a esse ponto? Como é que você permitiu isso? Jesus olha e diz que em momento algum o credor acusa aos que o devem. Sabe o que o credor oferece? Perdão. Eu queria falar para vocês um pouco disso, aqui já encaminhando. A diferença entre perdão e justiça. Sábado eu estava assistindo uma aula e o professor ensinou isso para a gente. O professor falou assim: imagine você convide alguém para tomar um chá contigo. E você gosta muito dessa pessoa. Só que você tem lá
uma xícara que ficava na cristaleira da vovó. Quem é da minha época sabe disso. Aquela cristaleira que tinha lá, cheio de copos de cristais e coisa. E aí você diz assim: eu gosto tanto de você que eu vou trazer uma coisa aqui que está na família. Isso era da minha bisavó, que passou para minha avó. Agora está aqui na casa da mamãe. Aqui, mamãe nem gosta que mexe, ela mesmo limpa, mas hoje eu vou te servir. E aí você vai lá, bota coisa de cristal lá, lindo. E enquanto estamos conversando, eu, atabalhadamente como sou, gesticulo e meto a mão na xícara. E a xícara esfacela no chão. Eu vou ter como pagar essa xícara? Não. Mas você olhando para mim e entendendo o meu desespero, o meu constrangimento, a minha vergonha de ter feito o que fiz, embora você tenha me dado todo o amor, você tenha me dado toda a consideração, você não esperava aquela atitude de mim. Você olha para mim e diz: está tudo bem. Está tudo bem. E eu, sem entender, muito constrangido, até chego a chorar de vergonha. E você olha para mim e diz: está tudo bem. Isso é perdão. Eu, muito constrangido, saio dali, ainda peço desculpas. O chá já não tem mais o mesmo sabor para mim. Aquele momento que deveria ser lindo e maravilhoso, eu vou carregando essa lembrança de que eu quebrei uma tradição de família. Mas aí, entendendo um tempo depois que fui perdoado, e querendo de certa forma agradar você, eu vou atrás de colecionadores e talvez procuro uma xícara mais rara que ele tenha, de algo que talvez me custaria muito mais do que eu possa pagar. E aí, num próximo chá, eu chego lá não lembrando da xícara que quebrei, porque fui perdoado. Mas ao final do nosso chá eu digo: eu tenho um presente para você. Não é aquela xícara, porque eu não achei, eu não tinha como. E aí quando você abre, você vê que é uma xícara rara, linda. E aí você diz: poxa, você teve o trabalho de fazer isso. E eu digo para você: recebe, por favor. Isso é justiça. A justiça não repara o erro, mas a justiça te faz lembrar que você sempre quererá dar o melhor, porque você foi perdoado. Quando Jesus conta isso, Jesus está falando: os credores, eles não tinham como pagar a dívida. E aí Jesus faz a grande pergunta: quem você acha que amará mais o credor? E aí o fariseu diz o quê? Suponho que seja o que foi mais perdoado. Percebe como que fariseu sabe julgar? Percebe que como o fariseu é bom em dar julgamentos? O problema do fariseu não é seguir regras. O problema do fariseu não é fazer aquilo que o pastor está mandando ele fazer. O problema do fariseu não é acompanhar um regimento interno. Qual é o grande problema do fariseu? O grande problema do fariseu é amar. Ele não sabe lidar com a capacidade e a grandeza do amor. Ele não sabe lidar com o perdão da graça. Sabe por quê? Porque na cabeça dele, a melhor forma de servir a Deus é fazendo justiça. Mas a melhor forma de servir a Deus é oferecer perdão a quem não tem condições de pagar ou de cobrir aquilo que alguém não pode retribuir. É muito maior e é muito melhor. Sabe por quê? Porque Jesus mostra no verso 43 isso, mas no verso 42 Jesus fala de um perdão que gera amor. Olha só que coisa interessante. Ele diz: eles foram perdoados da dívida, e pergunta: quem amou mais por causa disso? Jesus fala de um perdão que remove o peso da culpa, o peso da vergonha. Jesus, através do perdão, oferece a companhia do amor. Julgando
nós isto, diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que agora vivem, verso 15, não vivam mais para si mesmo, mas vivem por aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Aí no verso 16 ele diz: agora em diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se de alguma maneira temos conhecido Cristo, já não o conhecemos mais desta forma. E aí o verso 17 diz: porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. E o verso 18 diz: ora, isto provém de Deus. Isto provém de Deus. O nosso perdão provém de Deus. O ser nova criatura provém de Deus. Não vem da aprovação das pessoas, não vem do crivo das pessoas, vem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu fui perdoado, eu entro por essas portas pecador, todos os dias em que celebramos, mas eu saio por essas portas salvo e perdoado todos os dias. Sabe por quê? Porque eu sei que aqui Deus recebe a adoração de pecadores, que Deus recebe o coração quebrantado daqueles que não podem pagar pelos erros que cometem. Deus sabe que aqui nós somos suscetíveis a decepcionar e sermos decepcionados, mas quando estamos diante dele, o que nos interessa é tão somente derramar a nossa alma diante daquele que tudo pode e que tudo vê. Deixa eu parar, porque aqui eu já vou para o fim. Jesus diz para ele: ela fez por mim o que você, com todo o seu conhecimento e religião, não teve a disposição de fazer. Ela me ungiu, ela me beijou, e ela só queria estar comigo. O fariseu achou que estava fazendo mais do que a pecadora, porque deu um banquete. A pecadora não queria fazer mais do que ninguém. Ela só queria estar diante de Jesus e derramar o coração dela.